Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o cálculo diferencial e integral sob contexto da análise, ou sob o contexto da análise real. Então, vamos então apresentar o limite número 3. Então vamos considerar aqui a função f de x igual a x elevado a 2. A x elevado a 2, ou seja, um polinômio de grau 2, vamos calcular o seguinte limite. Vamos calcular o seguinte limite. Vamos considerar o limite quando ΔX tende a zero de f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX. Vamos tentar calcular esse limite. Então, a função é um polinômio de grau 2, tipo x elevado a 2. E se nós substituirmos o ΔX tendendo a zero, teremos um zero aqui no denominador e um zero no numerador, gerando então um zero dividido por zero. Nós, aqui no contexto, ou sob o contexto da análise real, o zero dividido por zero é uma quantidade de difícil interpretação matemática, pois zero dividido por zero é igual a W, por exemplo, e zero é igual a zero vezes W, então W pertence ao espaço contínuo dos reais, gerando um conjunto infinitamente degenerado de soluções. Em outras palavras, qualquer número, seja ele pertencente ao espaço contínuo dos reais ou pertencente ao espaço dos complexos, todo e qualquer número será solução dessa expressão zero dividido por zero, e portanto ela tem pouco ou ela é de difícil interpretação, especialmente e em particular quando se trata de analisar resultados associados a observáveis físicos relativos à natureza, tanto a natureza microscópica quanto a natureza macroscópica. Então, vamos tentar evitar esse zero e vamos então considerar assim: se f de x é igual a x elevado a 2, então f de x mais ΔX é equivalente a substituir na dependência funcional dessa função supracitada o x mais ΔX dentro do expoente 2, ou submetido ao expoente 2. E isso é equivalente a escrever x elevado a 2 mais ΔX elevado a 2 mais 2 vezes x multiplicado por ΔX. Muito bem, então vamos escrever o limite quando ΔX tende a zero, aplicado a f de x mais ΔX menos f de x, dividido por ΔX, e então substituindo, antes de substituir o limite, obviamente, para efeito de evitar o zero dividido por zero, nós temos aqui a substituição direta de x elevado a 2 mais ΔX elevado a 2 mais 2 vezes x ΔX menos f de x, que é igual a x elevado a 2, dividido por ΔX, todo o termo. Então aqui nós temos limite quando ΔX tende a zero, e então nós temos x elevado a 2 menos x elevado a 2 é zero, são termos simétricos para a operação de soma no espaço contínuo dos reais, então x elevado a 2 menos x elevado a 2 é igual a zero, resta ΔX elevado a 2 mais 2 vezes x multiplicado por ΔX. Todo esse termo
dividido por ΔX. Se pusermos convenientemente o ΔX em evidência antes da aplicação do limite, então nós temos ΔX em evidência, temos então aqui ΔX mais 2x, dividido por ΔX. Podemos então, sem perda de generalidade, sem receio de incorrer em erro algébrico ou mesmo aritmético, nós temos limite quando ΔX tende a zero. Aqui divide ΔX com ΔX, ΔX mais 2x. Então agora sim, convenientemente aplicando tranquilamente ΔX igual a zero, nesse limite nós temos 2x. Então esse limite aqui é igual a 2x para f de x igual a 2x, igual a x elevado a 2, o polinômio de grau 2. Então se f de x é igual a x elevado a 2, este limite, como se apresenta, limite quando ΔX tende a zero para aplicado sobre f de x mais ΔX menos f de x, tudo dividido por ΔX, esse resultado é igual a 2x. Muito bem, vamos encerrar a aula nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.